Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um assunto tão importante. Só vamos aguardar minha amiga e parceira aqui do Empreenda Ló, doutora Ana, entrar. Olá, olá, pessoal que está chegando. Vou esperar aqui para começar um pouquinho. Boa noite, Nazinha Lima. Boa noite, Nazinha. Tudo bem? Bem-vinda. Já vamos começar. Estou esperando a doutora Ana entrar aqui também. Quem puder ajudar a gente aí a mandar o aviãozinho para avisar o pessoal aí que começou. Vamos lá. Olá, Paulo. Tudo bem? Vamos aguardar aqui a doutora Ana. Márcia, tudo bem? Vamos aguardar a doutora Ana entrar aqui. Advogadas do Futuro, bem-vindas. Muito legal o trabalho de vocês, meninas. Vamos compartilhar aqui com o pessoal que está chegando. E o Facebook vai avisando também, né? A doutora Ana entrou aqui. Oi, doutora Ana. Não vou chamar de doutora Ana aqui, porque aqui é Olá, Ana, doutora né? Mariana. Tudo bem, minha Eu já ia amiga? falar, quanta formalidade. Conta a formalidade, né? A gente tá tão Tudo acostumado bom, no dia a dia que querida? chega assim, ó, das 6 horas acabou doutora, né? Dá oi aqui pra Não, Ana, que e olha, eu chegou vou te também. dizer que é uma delícia poder Mari, né? Já não é de maricota, assim, já virou outro apelido. Já, já tô tão íntima que agora o apelido entra. Já até aumenta. É só carinho aqui. Tudo bem, Mari? Que bom estar aqui Tudo com bem? você. Faz tempo que a gente não tá junto aqui Faz falando, né? tempo, né? Anos que a gente não faz, talvez. É, a sua live. Eu ia fazer essa mesma pergunta, se o áudio tá bom, se a imagem tá legal. Eu tô sentindo um pouco de delay, assim, entre o que eu falo e você, Ana. A gente tá tendo um pouquinho de atraso. Oi, Ana, tá me ouvindo? Oi, Mari, eu tô. Você às vezes congela para mim, Mari. Não sei como É, tá para você. Vamos perguntar. melhorou, gente? Ó, quem tá entrando é a Adriana, Paulo, Estela, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Como é que está a Ana? Melhorou? Tá bom? Ok, Márcio está dizendo que tá bom. Então,
Que bom. Bastante gente aqui que já esteve com a gente em outras lives. Ah, que bom ver vocês de novo aqui. Ó, a A Nazinha está dizendo que Nayara. tá dizendo que tá travando. É. Bom, Mari, espero que a conexão melhore, né? Gente, tá difícil essas conexões. Difícil, viu? E hoje o tema é tão bacana, né, para a gente falar de recontratação, uma pergunta que sempre surge lá no escritório. Eu acho que muito a pena um tema que acaba interessando tanto estudante de direito, advogado, porque tem vários entendimentos, como quem é empresário e quem está no mercado de trabalho, né, Mariana? Ana, eu acho que assim, quando a gente pensou, né, em que tema a gente ia trazer para essa live, pensar na recontratação ainda mais nesse momento agora, que o pessoal a economia está se aquecendo e eu participo de grupos de empresários, sei que você também, vejo muitas pessoas falando, buscando vagas e falando de busca, né, de novas contratações. Colegas que eu conheço também está travando, gente. Oi, gente, tá travando ainda? Eu tô travando, a doutora Ana tá travando, nós duas estamos travando, tá tudo Quem está travando. travando? Quem Quem está está travando? travando aqui? Olha, vou voltar então. Eu não, né, a gente estava dividindo essa situação de como as pessoas estão de- voltando a contratar, né? Então, e quando pensa em contratar, também pensa em recontratar aquele funcionário que ele teve que demitir, às vezes por conta da própria pandemia, né? Então, agora é o momento. E eu acho que você e eu dividimos isso, Ana. As dúvidas que surgem das pessoas que querem recontratar, por que recontratar aquela pessoa que já conhece a empresa, o funcionário que já conhece a cultura da empresa, já conhece as regras da empresa, facilita muito mais o processo, né? Eu acho que é isso, sabe, Mariana? Quando eu recebo consulta lá no escritório, a maioria das empresas que me procura vem justamente com essa questão. Fala assim, poxa, eu tive que demitir em março, né? Ou logo depois, eu ainda segurei até um determinado período, tive que demitir porque não tinha previsão de retorno. Mas são pessoas que já estavam capacitadas, treinadas, já conheciam minha equipe, que se fossem tempos normais eu não demitiria. Então não está demitindo por uma questão comportamental, Exato. tá demitindo por conta da pandemia, por uma questão mais econômica, né? E aí, quando o negócio pode reabrir e a pessoa pode ter oportunidade e precisa novamente do colaborador, ela fica com essa dúvida se ela pode ou não pode recontratar e quais são os riscos para isso. Eu acho que a recontratação do bom funcionário ela tem um ganho. E digo mais, você sabe que no meu escritório eu acabei fazendo recontratação. No começo da Olha só, pandemia a gente teve que sério. fazer alguns desligamentos e infelizmente, mas eram pessoas super boas, pessoas capacitadas, pessoas competentes e que foi com muito pesar que naquele momento a gente teve que tomar essa Teve que decisão. desligar, né? Isso. E agora, com o retorno, nós recontratamos, mas recontratamos com segurança, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. É isso aí. E para você ver, né, Ana, não é alguma coisa que está longe da nossa realidade, né? Acho que você mesmo passou por isso e muitos amigos, empresários que eu conheço estão passando por essa situação, né? E não Mas importa o tamanho, né, Mari, da não, empresa. não. Tem até caso de doméstica, sabia? Pois é isso que eu ia comentar agora. Isso que eu ia falar. Até doméstica pode passar pelo processo de recontratação. Agora a questão é a seguinte, né? Você comentou bem. Como que eu vou fazer isso? Eu acho que a pergunta a maioria é isso. Como que eu faço isso com segurança, sabendo que a reforma trabalhista trouxe mudanças, teve uma mudança agora na legislação pela pandemia, também teve mudanças. Como é que eu faço isso com segurança? E qual é o prazo para eu fazer isso? Quando que eu posso recontratar? Né? E em que condições, né? Que condições, né? Exatamente isso. Eu posso recontratar. Perguntas que surgiram aqui para gente, né? Nós duas deixamos as caixinhas de pergunta lá no Stories e chegou bastante perguntas aqui para o Empreenda, né? As dúvidas maiores.
Qual é o prazo que eu preciso esperar? Eu posso contratar na mesma função? Posso mudar a função do meu empregado? Posso contratar com salário menor? Minha empresa agora não está podendo pagar aquele salário? Eu posso contratar com um salário menor? Outras perguntando, eu posso mudar os benefícios? Eu pagava um salário e X de benefício, tinha um PLR, tinha um auxílio. Eu posso mudar isso agora? Então, quais as condições? E acho que você vai concordar comigo que tem muitos também querendo, às vezes, mudar a forma, né? Olha, em vez de eu contratar CLT, eu posso contratar PJ, né? Acho assim que é a campeã das dúvidas, né, Ana? Essa é a campeã. E tem uma outra, Mari, que acho que assim, ela empata com essa, né? Então a gente tem a questão do transformar em PJ, mas tem aquela dúvida que vem também, que eu tenho certeza que no seu escritório também te perguntam, que é: eu demiti, e se eu demitir agora? Eu posso recontratar de negócio que está funcionando? Eu posso recontratar daqui um mês com um salário diferente, em outra posição? Já pensando, né? Essa também é uma que é recordista lá no escritório. Mas aí a gente já vê que é uma estratégia a demissão, já pensando na recontratação. Então, a recontratação também pode ser uma estratégia do funcionário, né? Com certeza. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho, Mariana, que assim, o importante dessa live é levar conhecimento para o empresário para que ele consiga fazer isso da forma mais segura. Então, todo mundo está sujeito. Como eu disse, no meu escritório a gente passou pela situação de recontratação. E qualquer empresa pode passar por isso, qualquer pessoa que contrate uma outra pode ter que passar por isso. Então, a ideia é a gente vir aqui, dividir conhecimento com vocês e falar um pouco disso e como fazer isso da melhor forma, da forma mais segura. E eu acho que esse bate-papo mega tem a ver com o Empreenda Law, que no nosso roteiro, toda quinta-feira estamos aqui cumprindo o nosso compromisso de trazer conhecimento, de dividir com vocês e de mostrar que é possível empreender sim, de forma segura, de forma consciente, com ferramentas adequadas e podendo tirar mais e extrair melhor do seu negócio. Isso aí. Ana, só deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que entrou, Claro. para a Karine, para a Natasha, para a Mami Artesanato. Que bom ver vocês aqui, amigos, família, clientes. A gente fica feliz de vocês estarem aqui. E o que a Ana falou é bem isso. Para nós estar aqui na quinta-feira, às 7 horas, é compromisso, né, Ana? Com certeza. É trazer conteúdo, é a gente dividir um pouco do nosso conhecimento e a gente quer ouvir vocês. Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui ou escrevam no direct para o Empreenda e a gente vai buscando assuntos que interessem a todos, né? E até quando terminar essa live, se você gostou, compartilha, vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, pode compartilhar, manda para os seus amigos, manda para quem você acha que faz sentido e que pode ter esse tipo de dúvida. Perfeito. Bom, Ana, vou entrar agora já um pouquinho aqui no nosso assunto, porque a gente estava até dando um tempinho para o pessoal começar a entrar, né? Mas só para a gente deixar bem claro aqui, a própria palavra já é um conceito, mas o que seria a recontratação, né? A recontratação nada mais é do que você contratar de novo alguém que já trabalhou CLT, né? Contratado, carteira assinada na sua empresa. E isso é recontratar. E a recontratação ela está prevista na legislação trabalhista. Ela é possível, né? Ela não é algo que seja de forma alguma ilegal. A gente só tem que entender que ela tem vários critérios, requisitos e que ela tem que ser feita de uma forma segura por esse empresário, por essa empresa, né? Então, uma das perguntas que já fizeram, já respondendo, se eu posso demitir e recontratar. Pode, sem problema algum, né? E qual é o prazo para isso, né? Então, tem algumas situações que daí a gente vai analisar com relação a prazo. O prazo não é um único, não é X e pronto. Então, a gente tem que entender como é que se deu a demissão desse funcionário, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender se a demissão foi sem justa causa ou se foi com justa causa, né? Exatamente. Isso. E aí, Mariana, eu acho que isso é importante frisar, mas daí, às vezes, vem a pergunta, né? Um dia eu fui falar isso para um empresário, eu falei assim, olha, depende, ele foi mandado embora com ou sem justa causa. Ele falou assim, mas se fosse por justa causa eu não recontrataria.
Depende. Depende, exatamente. Existem pessoas que recontratam sim, mesmo tendo demitido com justa causa, porque a situação foi aquilo que gerou a justa causa, às vezes não é mais um princípio, um interesse da empresa, e enfim, a pessoa mudou, mantiveram relacionamento, né? As pessoas são Existem mutáveis, situações que ensejaram justa causa, mas que de repente naquele momento aquela punição já foi severa demais, mas era um trabalhador com histórico, que de repente veio, conversou, mostrou um outro lado, mostrou uma outra situação e a empresa se sentiu confortável em recontratar. Então, assim, não existe essa proibição. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Isso. E assim, por que a gente discute a recontratação? Porque a recontratação, a gente pode também ser considerado uma fraude, né? Então, aí que é o perigo. Quando que a recontratação não é uma fraude trabalhista? Porque o empresário ele vai ter problema quando essa recontratação for entendida como fraude. E por que tem um prazo? Por que eu não posso demitir e contratar já amanhã? Quando você demite sem justa causa, o teu empregado ele tem direito, primeiro, a sacar o FGTS. Então, assim, tem condições específicas na lei da FGTS que permitem sacar. Porque senão qualquer um vai lá e saca o FGTS e o bolo do FGTS que mantém, por exemplo, o sistema financeiro de habitação, os empréstimos da Caixa, ele vai sofrer uma redução muito grande, um impacto muito grande. Então, existem condições para sacar. E uma delas é ser demitido sem justa causa, né? E a outra situação, que é a principal de todas, é o seguro-desemprego. Então, quem é demitido sem justa causa pode receber o seguro-desemprego e o valor e o tempo vai ser definido de acordo com o tempo que a pessoa tinha carteira assinada. Por isso, e como o seguro-desemprego ele é recebido por um período, o funcionário demitido sem justa causa não pode ser contratado de novo antes do prazo de 90 dias. Porque se isso acontecer, é considerado uma fraude à Seguridade Social. Exatamente. E tem um outro ponto, né, Mariana? Vale a pena a gente ressaltar que o empregado com menos de 90 dias, ele não pode ser recontratado? Não. Só tem uma exceção. E essa exceção é recente e ela é temporal, que é agora durante o período de pandemia. Então, a gente está falando em regra geral. Regra geral, empregado que foi demitido sem justa causa, está acessando o seguro-desemprego, sacou o fundo de garantia, foi readmitido em menos de 90 dias, vai ser considerado fraude. Né? Mas você fala com tanta veemência, quem que vai me punir? Se você sofrer uma fiscalização, o fiscal muito provavelmente vai considerar fraude. E mais, o empregado, por vezes, dependendo da situação, pode ingressar com uma reclamação trabalhista requerendo a unicidade contratual. Perfeito. Então, esses são pontos que eu acho que a gente precisa ressaltar. E entender o que é essa unicidade contratual, né, gente? Porque assim, a pessoa saiu da tua empresa 3 meses depois, ela voltou, esse período que ela ficou fora, se for considerado fraude, é um período que você não pagou o salário dela e nem os reflexos. Então, a empresa ela pode ser condenada a pagar esse período que ela ficou fora como um período trabalhado, mesmo que a pessoa não esteja na tua empresa. E a empresa daí vai arcar com isso. Sem contar que durante esse tempo, a pessoa recebeu o seguro-desemprego. E daí também o seguro-desemprego, o governo quer saber, quer que você preste conta. Mas você deu toda a documentação para o cara ir lá e pegar esse seguro-desemprego. Agora estão me dizendo que não era devido. Quem é que vai devolver para os cofres públicos, né, Ana? Quem que devolve isso? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Né? E aí, Mariana, tem um outro ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar. Não adianta a gente ter na mentalidade da gente que isso nunca vai pegar. Mas eu não vou ter fiscalização, não, ninguém nunca vai saber. Com o e-social, hoje em dia, ninguém esconde nada. A gente não esconde nada embaixo do tapete. O e-social está aí e o próprio sistema, ele aponta esse tipo de falha e a autuação, ela vem pelo ECAC. Então, você recebe a autuação eletronicamente. O fiscal não precisa mais ir na sua empresa. Não existe mais essa cultura do fiscal ter que fazer a visita. Se você cometeu uma fraude ou uma conduta irregular, você provavelmente vai receber a fiscalização eletrônica. E Ana, e não só, né? Porque se o funcionário... Eu já tive um caso assim. Eu tive um caso exatamente desse jeito. O funcionário entrou dizendo que foi recontratado
e que aquele período tinha que ser considerado, o período que ele ficou fora tinha que ser considerado período trabalhado. O que o juiz fez? Oficiou a Polícia Federal, não a Justiça Federal, a Polícia Federal. E a empresa e os empresários, os donos da empresa, tiveram que ir lá responder um inquérito na Polícia Federal porque eles fraudaram a Seguridade Social. Porque fraude é crime. Fraude Mariana, é crime. A gente não pode esquecer disso. Não dá para banalizar, né, a fraude e achar que assim, o pior que pode me acontecer é uma fiscalização e eu pagar uma multa trabalhista. Não, fraude é crime. Você pode responder enquanto empresário, enquanto responsável legal da empresa, por um processo criminal. Exatamente. Bom, até estão perguntando aqui qual a questão do período mínimo. Então, vamos só retomar. Para quem foi demitido sem justa causa, o período mínimo para recontratar é 90 dias. Tá? Mas a gente vai ainda explicar mais os detalhes. Para quem foi demitido com justa causa, a pessoa que foi demitida com justa causa, ela não pegou o seguro social, ela não pegou o seguro-desemprego. Então, ela não tem prazo mínimo. Ela pode ser recontratada imediatamente. Tá? Porque não tem fraude, não existe fraude contratual, ela pode ser recontratada um dia depois, uma semana, um mês. Né? Não tem um prazo específico. E o mesmo vale para quem pediu demissão. Porque quando a pessoa pede demissão, ela não acessa nem o fundo de garantia e nem o seguro-desemprego. Logo, ela pode ser recontratada num tempo menor que os 90 dias. Isso. Então, só para a gente deixar claro, né, Ana, o que determina esse prazo mínimo? Se a pessoa pegou ou não pegou seguro-desemprego e levantou o FGTS. Se houve isso, tem que esperar o prazo mínimo de 90 dias para ser recontratado na modalidade de contrato de trabalho seletista. Né? Esse prazo é para isso. Tá? Exatamente. E aí, Mari, eu acho que agora é o momento da gente trazer a exceção, né? Porque a gente está falando tanto em 90 dias, tem alguma exceção? Tem sim. Tem uma portaria que está permitindo a recontratação durante o período de pandemia, ou seja, agora, assim, enquanto tem o decreto de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro, e permite a recontratação de empregados que foram demitidos num período menor do que os 90 dias. Então, isso está valendo? Tá. Eu vou poder fazer isso sempre, o tempo todo? Não. O que eu estou podendo fazer é, neste momento, isso retroage a março. A portaria diz que quem teve que recontratar de março em diante, num período menor de 90 dias, não está cometendo fraude, regula essa situação até dezembro e permite que o empregado seja recontratado, sim, porque a gente está vivendo um período de exceção. Só que a partir de 31 de dezembro, a priori, se esse estado de calamidade não for prorrogado, isso cessa e a regra anterior volta a valer. Perfeito. Então, a gente tem aí o período de calamidade até final de dezembro, né, Ana? Já está estipulado lá desde março essa situação. Então, assim, justamente para aquecer a economia, é permitida essa recontratação aí com esse prazo, vamos dizer assim, de exceção, né? Nessa condição de exceção. Né? Para poder voltar o pessoal ao mercado de trabalho, né? E justamente por aquilo que a gente estava conversando no comecinho, né, Mari? Quando a gente ainda estava esperando o pessoal entrar, que tem tanto trabalhador bacana, tanto trabalhador bom, tantas pessoas que efetivamente só foram dispensadas porque a empresa não tinha condições de manter e não tinha nem expectativa de quando ia retomar as atividades e por isso acabou fazendo a demissão, mas não era por uma questão comportamental. Né? Então, nada melhor do que você pegar aquele bom colaborador que infelizmente teve que ser desligado e recontratar. Por quê? Porque você tem um funcionário que você já conhece, que já está treinado, capacitado, que conhece a sua empresa, que conhece a rotina, que conhece os seus clientes. Então, você tem um ganho aí do que pegar uma pessoa que não tem esse conhecimento e que pode... na verdade, demorar muito tempo até engrenar e poder apresentar uma produtividade como os anteriores tinham. Bem isso. Perfeito. Ana, acho que também outro ponto que a gente não pode deixar de falar, que as pessoas confundem. E eu vi isso nas perguntas que nos mandaram hoje, né? Então, as pessoas falam assim, mas o prazo para eu recontratar é 18 meses? Por que falam que às vezes 90 dias, às vezes é 18 meses.
Eu posso contratar PJ? Gente, essa é uma confusão generalizada que se faz quando a gente fala de recontratação. Tá? Como a gente estava falando no começo. Recontratação se aplica a quem é seletista, a quem tem carteira assinada. Quando você fala de contratar um PJ, isso não é nenhuma uma recontratação, né? Isso já é uma outra questão. Essa já é uma outra questão. Então, assim, eu posso mandar um funcionário embora e contratá-lo como PJ? Bom, já começa que isso é fraude. A Justiça do Trabalho entende. Você mandar uma pessoa embora para ela fazer exatamente a mesma atividade, através de uma MEI, através de uma Eireli, ou através até da Unipessoal agora, dando uma nota fiscal, ela vai fazer a mesma atividade, mas ela não vai ter a carteira assinada, posso fazer isso? Não pode. De jeito nenhum. Não interessa o prazo. Não interessa 90 dias, 18 meses, 2 anos, 5 anos. Não, não pode. Porque ela vai estar fazendo a mesma atividade. O que eu posso, né? O que eu posso fazer? Quando que eu posso contratar PJ? A gente vê muitas pessoas, e acho que você compartilha disso. Mas olha, o fulano da loja do lado contratou todo mundo PJ. O fulano da outra empresa, meu amigo, contratou todo mundo PJ. Quando que eu posso fazer isso? Quando a pessoa não faz exatamente a mesma atividade, né, Ana? Quando Sim, as atividades, ela vai prestar de fato, é uma empresa que esse funcionário abriu. Ou ela monta uma empresa. Ela monta uma empresa. Ela monta uma empresa e aí ela vai te prestar serviço ou por ela ou por algum colaborador dela, numa outra situação. Aí, ok. Sim, aí pode. Mas tem que entender essa diferença da atividade que ela vai fazer. Porque se ela continuar fazendo a mesma, esquece. Tem que ter uma diferença de função. Mas mesmo assim tem um prazo? Também tem, né, Ana? Mesmo que a atividade dela seja diferente do que ela fazia quando ela estava na sua empresa, o prazo para você poder contratar essa pessoa como PJ é de 18 meses. Aqui sim aplica-se o prazo de 18 meses. Só tem uma exceção aí, né, Mari? Que eu acho que vale a pena a gente contar. Que é o aposentado. Sim. Se a pessoa se aposentar e montar a empresa dela, ela não precisa guardar esse prazo de 18 meses. Salvo isso, se você contratar uma pessoa como prestador de serviço, como autônomo, PJ, MEI, Eireli, Unipessoal, dê o nome que você quiser. Exatamente, dá o nome que você quiser, é fraude. É fraude. É fraude. Né? Dá pra gente escrever aqui, fraude, ficar piscando. Podia ter um banner, Mariana, vermelho. Não, gente, é assim, é que vocês não estão entendendo, mas nós dos advogados trabalhistas, isso acontece para nós todo dia. Posso contratar o funcionário PJ? Tô demitindo, amanhã eu vou contratar ele PJ. Ou você pergunta, olha, eu tô analisando aqui seus documentos, o que aconteceu com o fulano? Ele saiu da sua empresa? Não, ele tá aqui. Mas eu não tô vendo esses documentos. É porque eu contratei ele PJ. Gente, dá assim, arrepia o advogado. Vocês querem matar o advogado do coração? É contratar o cara PJ, meu. Mari, eu tenho uma ideia. A gente pega esse vídeo, edita. Toda vez que alguém ligar pra gente, a gente fala, só um minuto. Manda o vídeo, Mari. Manda o vídeo. Porque, mas olha só, a gente estava falando e eu tô com a lei até aberta aqui, né? Não quero ser muito técnica, mas você falou, não pode de forma alguma. Olha só o que diz com a reforma trabalhista, como é que ficou a lei. Né? Não pode figurar como contratado a pessoa jurídica cujo titular ou sócio, nos últimos 18 meses, tenham prestado serviço a contratante na qualidade de empregado. Então, não importa o nome que você vai dar, mas se na pessoa jurídica tiver sócios, administradores, enfim, que nos últimos 18 meses trabalharam para a empresa, você não pode contratá-los como PJ. A lei é muito clara. No caso, se contratar, é considerado daí a tal da fraude que a gente está falando, e daí o camarada vai levar fumo lá do juiz e vai ter que pagar tudo como se fosse salário, pagar todos os reflexos, e a conta só vai ficando. E não tem milagre, né, Mariana? Porque, olha, vou dizer que a gente até tenta. A gente até tenta defender numa situação dessa, mas não tem muito como. Eu tenho um cantinho lá no escritório com os santinhos, com água benta, tudo. Eu antes de defender um caso desse, eu faço uma reza pesada. Você vai lá. Né? Mas, brincadeiras à parte, não tem resolvido muito, não. Se o cara foi contra esse artigo da lei aqui,
Tá meio perdido. Ô, Ana, Mari, eu vou te pedir um favor. Eu não estou conseguindo ver eu aqui tô os vendo. comentários. Se você puder ver Aham. se tem pergunta, eu te Tem, agradeço. eu vou falar. A Ana Suerda Lima? Suerda Lima? Não, não sei, Ana. Ana, tem Ana. que ter continuidade para a relação trabalhista? Nós, colaboradores? Não entendi muito o que a Ana quis dizer, mas acho que ela perguntou se na atividade tem que ser contínua essa atividade, né? Para os colaboradores. Enfim, Ana, se tem essa quebra de prazo aí da demissão, né, Ana? De 90 dias, por exemplo, não pode ter nenhuma atividade Não. Ele entre as pode partes. trabalhar para outra empresa, né? Porque, É. por vezes, o que eu já vi, Maria, é assim, o colaborador sai daquela empresa, é demitido, arruma uma nova colocação, começa lá no contrato de experiência e o antigo empregador sente falta. Vê que era ruim com ele e pior sem ele. Aí se arrepende e chama de volta. Quando volta, vai poder voltar em menos de 90 dias? Não vai. Aí, Não, não. exceção de regra geral, a gente está falando, né? Ponto, Porque né? senão, daí dá essa continuidade que você está falando, Ana. Se contratar com menos de 90 dias, à exceção do tempo de pandemia, aí o contrato de trabalho pode ser considerado contínuo. Mas tem um detalhe que a Mariana vai adorar explicar. Como fica a situação do empregado, Mari, que faz isso, que depois vai lá e fala que continua prestando serviço e recebeu o seguro-desemprego? Então, gente, essa aí é o pulo do gato, né? O cara, porque assim, veja que a recontratação, às vezes a fraude é dos dois lados, né? Não é só não é só o malvado do empregador que foi lá e mandou o cara embora para recontratá-lo com um salário menor. Não. Também, às vezes, tem um empregado que tem interesse nisso. Ah, olha, é um acordo entre eles. Eu vou te mandar embora, você pega o seguro-desemprego, beleza? Você vai ficar 3 meses aí recebendo, depois eu te contrato de volta, um salário menor, mas pelo menos você não vai ficar sem emprego, né? E o empregado concorda com isso, porque ele vê vantagem em pegar esse seguro-desemprego. Então, assim, esse caso, gente, a Ana já falou, isso aí é crime. É crime contra a Seguridade Social. E existe uma lei específica sobre isso. Então, quando esses casos acontecem, e olha que eles acontecem com muita regularidade, como também acontece, né, Ana, do acordo na demissão, aquele famoso acordo, né, na demissão, tipo, olha, eu não quero, você está pedindo para sair, o cara pediu para sair, pediu demissão, mas eu vou colocar lá que é sem justa causa, para você poder levantar o FGTS, seguro-desemprego, e você me devolve a multa dos 40% do FGTS, né? Que é o que a empresa paga mais. Nesses dois casos, tanto a empresa como o empregado respondem, né, o inquérito na Polícia Federal. Né? Sim. Eles vão responder pelo crime contra a Seguridade, porque eles tiraram dinheiro do cofre público, né? Que era para outra finalidade, Outra não para finalidade, isso. para outro empregado que efetivamente estivesse precisando. Precisado, E eu acho, exatamente. Mariana, que é importante a gente ressaltar aqui que na Justiça do Trabalho a gente vê muito isso. Então vai lá, entra com a reclamação trabalhista, pede a unicidade contratual. Eu já vi, eu estava na mesa de audiência, eu já vi juiz oficiar na hora a Polícia Federal Na para o hora. empregado que recebeu o Exato. seguro-desemprego. Ele falou: os dois estão errados. Está errado a empresa, está errado o empregado. Se você recebeu e está me dizendo aqui que você trabalhou e eu estou constatando que você efetivamente trabalhou, está errado para todo mundo. E sai com ofício. Já sai de lá tendo que se apresentar na Polícia Federal e explicar por quê, né? Olha, Exatamente. eu vou te dizer que esses casos, eles são piores, mais longos e mais difíceis de defender do que a própria ação trabalhista, porque na ação trabalhista são dois particulares, né? Então tem interesse ali, é dinheiro. Então dinheiro, você vai lá, faz um acordo. Quando vai para a Polícia Federal, Justiça Federal, enfim, não é um simples acordo, né? Você fica às vezes tem que fazer meu sócio que é criminalista, que não é minha área, mas tem que fazer um acordo de transação penal, fica com isso, fica fichado, olha, é terrível, é uma situação assim Tem que consequência, né, ninguém Mariana? quer passar.
né? Tem consequência. E muitos passam porque não dão bola para essa situação aqui, né? E aí, uma pergunta que veio lá, quando nós abrimos a caixinha de perguntas, veio uma pergunta que eu achei muito interessante. E provavelmente é uma pessoa que efetivamente passou por essa situação. Como fica a situação do empregado aposentado por aposentadoria especial? Ele pode ser recontratado? Por quê? Porque a aposentadoria especial, ela tem um Ele não... detalhe. Ela não é aquela aposentadoria comum, né? A pessoa, ela pode continuar trabalhando, por exemplo, ela se aposenta na condição de aposentado especial. Aí vem um detalhe aqui que é muito importante. Quando eu aposento normal, eu aposento, e hoje em dia, antigamente tinha, né? A aposentadoria era causa de extinção do contrato de trabalho. Exato. Hoje em Era dia lei. já não é. O contrato continua. Então a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando e vida que segue. Se a pessoa que se aposentou por idade ou por tempo de serviço for demitida e depois for recontratada, pode ser a qualquer tempo, não tem problema. Por quê? Porque quando eu me aposento, eu saco o fundo de garantia. E todo mês eu vou levantando essa quantia do fundo de garantia. Ele não fica na minha conta vinculada. E eu, como aposentado, não recebo seguro-desemprego. Exato, Então não tem direito. possibilidade de fraude. Né? Agora, o aposentado pela aposentadoria especial, ele vem numa condição específica, porque por vezes ele se aposentou de forma especial com menos tempo, um período menor, num período menor, porque ele estava sujeito a, como que eu posso dizer, Mariana? Ele estava exposto a provavelmente alguma insalubridade, algum agente insalubre. Ou periculosidade, né? Ele trabalhou, né, com risco à vida dele, né? Alguma coisa que afetou a saúde. Então, ele trabalha por um tempo menor, né? Para ele ficar menos tempo exposto. E aí, essa pessoa que usou dessa condição de estar trabalhando exposta a um agente insalubre que estava trazendo dano à saúde dela e por isso ela conseguiu se aposentar antes, ela não pode voltar a trabalhar na condição que ela tinha. Naquela condição. Se ela pode completar, ela pode voltar a trabalhar se for em outro tipo de atividade, não é, Ana? Mas não Exatamente. onde tem o mesmo ponto de insalubridade, né? Sabe que eu não tinha me atentado a isso, Ana. Bem colocado. Eu não tinha me atentado a isso. E para quem está aqui que é advogado, isso não está na legislação trabalhista. Isso está na legislação previdenciária. O que vai acontecer? Ele corre o risco de ter a aposentadoria dele cancelada. E tem muito trabalhador, Mariana, principalmente enfermeiro, médico, dentista, que às vezes não sabe dessa situação. Existem discussões na Justiça Federal, lá na esfera previdenciária. Um dia a gente vai trazer um previdenciarista aqui para bater um papo para a gente, para falar disso. Existem situações e existe discussão nesse sentido, porque não necessariamente eu, como médico, vou estar exposto a agente insalubre. Eu posso exercer minha profissão, de repente, num consultório, né? Existem algumas possibilidades, mas isso é uma coisa muito específica. Agora, via de regra, se a gente pegar lá uma pessoa que trabalhava na indústria metalúrgica, exposto a um agente químico muito forte, que trouxe dano, amianto e tudo mais, essa pessoa na aposentadoria especial, ela não pode trabalhar novamente na mesma condição que ensejou essa aposentadoria. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente ressaltar. Perfeito. E, Ana, outra situação aqui que também acho muito legal isso que a gente está fazendo de abrir as perguntas, porque tem vindo muita pergunta antes da live, né? Outra situação que perguntam é com relação a salário. Bom, passou 90 dias. Eu posso recontratar essa pessoa? Eu tenho que colocar ela na mesma função? Eu tenho que colocar ela com o mesmo salário? Eu tenho que dar os mesmos benefícios? E aí? Mariana, aí começam as situações que a gente precisa parar, prestar atenção, respirar e ver o que a gente está fazendo e se, na verdade, a gente não quer ter um ganho ali momentâneo num primeiro momento e de repente, a gente pode criar um passivo no futuro. Eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena a gente expor e falar a respeito, porque muitos empresários acabam, por vezes, tendo problema em relação a isso. Bem isso. Mas assim, né,
não tem até há possibilidade de eu contratar essa pessoa com salário menor? Existe possibilidade, existe. Desde que, né, Ana, tenha uma justificativa. Olha, aquela função deixou de existir, ou ela foi reposta, ou a atividade que ele vai fazer é essencial. A empresa teve um baque, a gente está aqui na pandemia. A empresa teve um baque e ela tem como comprovar. Porque se essa pessoa discutir essa situação, dessa diferença de salário, o que eu vou levar para provar que eu não posso mais pagar esse salário? A justificativa. Eu preciso levar a situação fática, né? Agora, Mariana, é importante deixar muito claro, e esse ponto que você trouxe é muito legal, porque às vezes a pessoa não toma nenhum cuidado, contrata com a mesma função, com um salário menor e acha que está tudo bem. Que esperou 90 dias, está tranquilo. Estou com passe livre, agora eu tenho o cartãozinho verde, eu posso recontratar do jeito que eu quiser. Para fazer a mesma coisa, eu pego uma pessoa que tinha 10, 12, 15 anos de empresa e contrato com salário de júnior, né? Isso, provavelmente, na Justiça do Trabalho, vai ensejar em reconhecimento de fraude. Então, precisa se tomar cuidado com isso. E como você bem disse, Mariana, se você contrata numa situação diferente, tem a justificativa legal para isso. Tem que ter, né? Eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que ter provas de que eu estou numa situação diferente do que eu estava quando eu mandei aquele funcionário embora. Agora pensa, a gente está falando de 3 meses. A não ser que seja um caso de uma pandemia, algo assim, é difícil para o empresário ele ter essa justificativa para modificar, às vezes, esse salário, né? Então, a nossa recomendação é contrate pelo menos com o último salário que essa pessoa recebia, né? E Ana, deixa eu te fazer uma outra... Mari, eu não sei se essa veio para você também, mas eu estou aqui consultando as perguntas que eu tinha separado. Veio uma pergunta que bastante gente tem dúvida. E o trabalhador que foi dispensado no período da experiência? Ou que terminou a experiência e ele não foi efetivado? Como que fica essa situação? E eu vou emendar essa pergunta, né? Já que a gente vai falar de período de experiência, porque veio uma dúvida parecida. Mas ao contrário, eu posso recontratar essa pessoa e colocar ela no período de experiência? Ela foi demitida há 3 meses, mas agora eu recontratei. Eu posso fazer um contrato de experiência com ela? Né? Olha, são perguntas que se complementam e que eu acho que são dúvidas que estão surgindo. Me diga aí, Mariana, o que você pensa disso? Bom, eu acho que do contrato de experiência, se a pessoa trabalhou para você ali 1 ano, trabalhou mais do que um período de experiência, né? Completou pelo menos um período de experiência, eu não posso pedir que ela faça de novo esse contrato de experiência. Eu já contrato ela por prazo indeterminado. Porque qual é o significado do contrato de experiência, Ana? É empresa e empregado se conhecerem. É ver se eles se adequam à cultura, se a pessoa sabe de fato desempenhar aquela função. Agora, o camarada trabalhou para mim 2 anos. Eu mando ele embora, daqui 3 meses recontrato e quero fazer experiência de novo com ele. Qual a justificativa disso? Né? Eu acho que não vale faz sentido. Nenhum. Eu acho que vale ressaltar que é justamente isso, Mariana. Eu particularmente, quando eu recomendo para um cliente, se ele está contratando a pessoa na mesma função até 1 ano, eu já digo para não contratar como experiência. Então, Ana, não passou 6 meses. Ele trabalhava nessa função, você já conhece, não tem experiência. Amigo, a experiência já foi, né? A experiência você já fez foi essa vida que ele teve com você. Que ele teve com você. Você sabe da pessoa. Exato. Agora, quando passa mais de 1 ano, Mariana, eu entendo que pode sim. Eu entendo por quê? Porque a pessoa saiu, ela teve outro vínculo, ela pode ter mudado, pode ser que ela venha com uma outra cabeça, desempenhando a função de um outro jeito, ou as coisas na sua empresa mudaram e ele não vai se adequar a essa nova realidade dentro da sua empresa. E aí eu entendo, e vejam, quero deixar claro, essa é uma opinião minha e da doutora Mariana, né? Vocês não vão achar isso na lei. A doutora Ana disse que é só depois de 1 ano. Aonde que a gente achou esse artigo? Não tem. Mas aí a gente vai pelo bom senso, né, Mariana? E a gente tem que ir pelo bom senso, né? Porque quando não está escrito na lei, você vê que é o bom senso e essa situação que vai imperar na sentença do juiz, no processo. Então a gente tem que ir também, assim, pensando que
a empresa tem que ser ética com o seu empresário, com o seu empregado, né? Então, realmente, tem que justificar. Por que que eu vou colocar essa pessoa em experiência de novo? Ah, porque ela ficou um tempo longe, ela trabalhou em outra empresa, a minha empresa mudou. Ok. Agora, poxa, é a mesma condição, faz 3 meses que o cara saiu, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que é isso. Mas, Ana, você tinha feito outra pergunta sobre a experiência. Né, então, a pergunta que veio para a gente foi no seguinte sentido: ele terminou o contrato de experiência, eu posso contratar ele novamente num novo contrato de experiência? Então, assim, durante a pandemia ele estava na experiência, eu vou poder contratar ele de novo em contrato de experiência? Não. Acho que a resposta segue a mesma lógica, né? Segue a mesma lógica. São situações parecidas, mas eu acho que a gente tem que observar. Então, não importa que se terminou a experiência, ele não foi efetivado. E aí eu vou contratar de novo depois de um tempo. Não, a experiência já foi lá atrás. Agora, não, ele passou a experiência, continuou no contrato de trabalho, trabalhou 1, 2, 3, 10 anos. Vou contratar de novo. Depende do lapso de tempo. Se você está contratando num prazo, na minha visão, de segurança de 1 ano, contrata sem contrato de experiência. Já contrata efetiva, que você não corre risco. Um outro detalhe é a função também, né, Ana? Sim, sem dúvida. Não, a função, tá, se a função se ele passou de 1 ano, aí eu acho que vale a experiência. Agora, se a função for diferente, é uma qualificação maior ou é uma qualificação menor, que depois de um tempo, tudo bem você contratar para um outro cargo, para um outro momento, eu acho, Mariana, eu recomendo que tenha experiência, sim. Porque vamos pensar numa função maior. O cara não era gestor e vai pegar uma vaga de gestor. Bom, daí realmente eu não sei se ele se adequa. Eu preciso da experiência para saber se ele dá conta do trabalho. Ou às vezes é uma atividade que precisa de algum certificado técnico, um curso específico, né? Então a experiência de novo cabe, porque a pessoa ela teve que fazer esse curso, ela teve que estudar. Então, ela realmente tem que voltar ali e mostrar que ela sabe aquela parte mais técnica, que é diferente do que ela fazia antes. Daí a experiência cabe a qualquer momento, né, Ana? Mariana, trazendo para a nossa realidade enquanto empresárias, no nosso escritório, a gente pode ter um assistente que, como assistente, era super bom, uma recepcionista, uma pessoa no nosso financeiro que desempenhava a função super bem, saiu, foi demitida, depois se formou em direito e volta na condição de advogado. É uma situação que a gente não conhece aquele trabalhador enquanto técnico, enquanto advogado. E aí é uma situação totalmente diferente. Exatamente. E daí eu preciso, né? Porque a experiência é para isso, para as partes se conhecerem se aquela função, aquele cargo é adequado àquela pessoa, né? Exatamente. Ana, a Nádia, olha aqui, Nádia, minha amiga querida, um beijo. Ela está perguntando se o estagiário que é efetivado, cabe contrato de experiência? Ah, Mariana. Eu vou dizer o que eu penso. Ele já era seu estagiário. Ele estava lá trabalhando com você. Você pode contratar ele com contrato de experiência? Poder. Você pode. Eu, particularmente, se ele for efetivado na função que ele já era estagiário, eu não acho que é adequado. Mas existem pessoas e existe uma corrente que diz o seguinte: eu não sei como é a responsabilidade dele enquanto empregado, como que ele vai ser com cumprimento de horário e tudo mais. São contratos diferentes, né? Então, depende do risco que você quer correr e de como era aquela pessoa. Eu acho que vale observar caso a caso. Você pensa como, Mariana? Eu acho que, assim, até eu já trabalhei em casos parecidos, tem bastante julgamentos diferentes, né, Ana, nos tribunais pelo Brasil. De qualquer forma, você também tem que saber do risco, né? Isso que você falou. Se o estagiário vai fazer uma atividade que é só a continuidade do estágio, mas ainda é a mesma atividade ou muito similar ao que ele fazia no estágio, o contrato de experiência pode ser declarado nulo, né, pelo tribunal. Nesse caso, a pessoa ela entrou já como um contrato indeterminado e, em caso de rescisão,
não tem aquele corte no contrato de experiência. Já é um contrato indeterminado. Mas também há justificativas e há tribunais que entendem que se justifica essa mudança, se ele vai fazer uma atividade com maior responsabilidade, com mais detalhes, que ele não fazia quando ele era estagiário, daí o contrato de experiência pode sim ser colocado. Mas aí que tá, o empresário ele tem que saber muito bem dessa mudança de função que ele está colocando para o seu, então, estagiário, né? Porque ele vai ter que comprovar isso, se isso um dia for para uma reclamatória trabalhista. Que vai valer o contrato realidade, Mariana? As pessoas, elas se apegam e acham que, às vezes, a lei, ela é cartesiana, né? Que assim, ou é preto ou é branco. No direito e no processo não funciona dessa forma. O que vai valer não é exatamente o que está escrito, é o que acontecia de fato. Porque se fosse só o que estava escrito, Mari, a gente faz uns contratos de trabalho tão lindos, que não ia ter reclamação trabalhista nessa vida. A gente fica lá horas trabalhando naquele contrato de trabalho, né? Pensando, nossa, eles vão seguir isso aqui e tudo vai dar certo e tudo vai ser lindo. Daí então, o cara liga pra gente e fala, nossa, mas teve uma reclamação trabalhista. Mas como? Você não usou o contrato? Usei! Eu fazia tudo certinho. Daí você vai ver a realidade e o contrato só foi assinado, arquivado, ninguém nem leu, né, Ana? Exatamente. Dá aqui uma dorzinha no coração, tá? Nossa, até aperta. Porque a gente faz, e aí a gente coloca um monte de cláusula bonita, um monte de coisa bacana, que se for seguida à risca, se vocês lerem o contrato de trabalho e seguirem o contrato de trabalho, seu risco diminui muito, muito. Não é um papelzinho cheio de letrinha, que aliás você pode pegar. Outro dia eu até brinquei com um amigo. Ele falou assim, nossa, o meu sogro está tendo uma reclamação trabalhista, mas o contrato, ele pegou um contrato ótimo no Google. Eu falei assim, ele pegou um contrato no Google? Né? Não, mas contrato tá lá. Eu falei assim, contrato dele Mas agora como que a gente faz? Eu falei assim, ele devia procurar um advogado também. A defesa no Google, ele mesmo faz a defesa dele no Google, que deve ter um modelo lá, e ele apresenta. Porque não dá, né, Mari? Tem que ser personalíssimo. Pegar a OAB pelo Google, tenho certeza. Pelo Google, né? Sai lá, com a carteira. Não, adoro quando o cliente chega assim, doutora, minha causa é super tranquila, até achei ela aqui no Google, ó, tá aqui, ó, tô te entregando, então, né, vamos combinar uns honorários aí bem baratinho, eu até achei. Ó, para esse cliente. Troféu joinha, Mariana, troféu joinha. Não, mas é bem isso mesmo, Ana. É complicado. E eu até tenho assim, o costume de entregar o contrato de trabalho, ligar e falar assim, olha, vamos explicar, eu vou aí na empresa, eu explico para o empresário e para o empregado, ou pelo menos para o gestor de RH, para que ele possa explicar para os empregados cada cláusula. Sabe? Mas eu não faço isso para eu só assim, porque eu quero ter certeza que eles leram, porque eu não tenho certeza que eles leem. Eu quero ter certeza que eles leram e entenderam, né, Mariana? Porque eu vou dizer para você, quem nunca, né? Quem é advogado trabalhista aqui nunca passou por isso. Você vai fazer a reunião com o cliente depois, na época da reclamatória, aí você começa a ler o contrato de trabalho e você fala, não, mas aqui no seu contrato está previsto isso. E Está previsto? Tem isso no meu contrato? A gente tem cada surpresa. Olha, mas bonito, hein? Bonito de ver. A Nádia falou aqui, advogado do Google, isso mesmo. É isso aí. É o nosso grande concorrente hoje em dia, o Dr. Google. É, o Dr. Google. Mas, Ana, voltando só um pouquinho que a gente estava falando, você falou no começo aí da questão da pandemia, né, dos funcionários, e eu também recebi aqui, acho que porque as pessoas vão e voltam aqui na live, então só para a gente explicar, se você puder retomar aí o que mudou realmente com a pandemia na questão do prazo de contratação. E daí eu também queria fazer um resuminho do que é o normal, né? Tá certo. Durante a pandemia, teve uma portaria que foi publicada em julho que permite que as pessoas sejam readmitidas num prazo inferior a 90 dias
Ou seja, da demissão à recontratação pode ser um período menor que 90 dias, sem que seja configurado fraude, né? Agora, tem lá nessa mesma portaria, e se eu quiser que o salário seja menor, só com a anuência do sindicato, mediante negociação sindical. Se você vai contratar e para se valer dessa portaria, eu acho que isso é importantíssimo frisar, a condição tem que ser a mesma. Ele trabalhava na sua empresa, ganhava R$ 1.500, trabalhava na função de assistente administrativo, no horário, com carga horária de 8 horas por dia, ele pode ser recontratado da mesma forma. Se você for mudar alguma coisa de forma a prejudicar esse empregado, você precisa da assistência do sindicato. Agora, não, mas doutora Ana, eu vou contratar ele num salário melhor, num cargo melhor. Não, ele está sendo favorecido, tudo bem. Aí tudo bem você fazer essa contratação sem assistência. Precisa do sindicato. E Ana, é importante explicar que prejudicial para o empregado não é só mudança de salário, mas, por exemplo, mudar de turno também pode ser prejudicial, né? Com certeza. Mudar de local, mudar de turno. Então, se tiver essa mudança na recontratação por essa regra da pandemia, tem que levar para o sindicato para ele assinar junto, né? Exatamente. E aí, Mariana, acho que vale a pena você falar do mundo sem pandemia. Isso, até porque, pelo jeito, a pandemia termina 31 de dezembro, né? Porque a gente tem que o nosso decreto de calamidade termina 31 de dezembro, e eu tô crente que termina tudo 31 de dezembro. 1º de janeiro não tem coronavírus. Não tem coronavírus. 1º de janeiro a vida volta. Né? Não tem empresa em crise, tá todo mundo bombando, o dólar vai cair para R$ 2, vai ser maravilhoso. Eu, olha, já tô com passagem comprada aqui, quero voltar a viajar. Então, tudo que a Ana tá falando aqui é até 31 de dezembro, né? Voltando... Estamos, Ana, Mari, estamos de passagem comprada. Eu não vejo a hora que tudo volte ao normal para que eu possa efetivar a minha viagem o ano que vem. Ai, nem me diga, amiga, olha, dá até uma palpitação falar em viagem. Saudade de entrar no avião. Mas voltando aqui, né? Voltando aqui colocando o pé no chão, falando de trabalho. Gente, quando a gente, fora essas regras da pandemia, então, só para a gente resumir aqui para quem chegou depois e para quem ficou até agora também, anota aí. Eu posso recontratar em 90 dias o empregado demitido sem justa causa, tá? Eu posso recontratar imediatamente o funcionário demitido por justa causa, o funcionário que pediu demissão ou o funcionário aposentado. Então, eu posso, essas categorias eu posso, não tem prazo mínimo a qualquer momento. E no caso de recontratar o funcionário que virou MEI, virou PJ, enfim, eu tenho que esperar 18 meses, tá? Caso, para contratar uma empresa em que um antigo empregado faz parte, é sócio, é administrador, ou presta qualquer serviço, né, ali relacionado à sua empresa, né? E assim, aqui a gente pede, por favor, que ele faça um serviço diferente do que ele fazia na sua empresa. Não dá para ele fazer a mesma coisa. Se ele fizer a mesma coisa, vai ser considerado, não importa o prazo de 18 meses, vai ser considerado fraude. Então, esses são os prazos que a gente tem aqui uma legislação trabalhista, previdenciária, do FGTS, Seguridade Social, que combinando, a gente passou aqui esse resuminho para vocês. Isso, e é importante ressaltar que esse caso que a doutora Mariana falou, da contratação por meio de prestação de serviço, só não tem prazo para quem é aposentado. Se é aposentado, não tem prazo. Ana, vai acabar aqui antes que cortem, porque na última live me cortaram. Vamos lá. Gente, obrigada, gente. Eu tô cortando a Ana aqui, mas é o que deu. Tô vendo que o Instagram tá me piscando. Ana, brigadão por fazer isso. Obrigada, amor. Aqui comigo e quinta-feira estamos de novo aí. Com certeza. Obrigada, pessoal que ficou até agora. Obrigada para quem assistiu. Mari, obrigada mais uma vez. Beijo, fiquem com Deus. O pessoal tirar uma fotinha nossa aqui, ó. Sim. Obrigada aí, pessoal. Tchau, Mari. Tchau, pessoal.